santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em algumas traduções, em caridade. Meus irmãos, eu não vou me ater aos fatos históricos dessa carta, né? Então você vai acostumar. E quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, nós vemos, como eu disse, uma carta poderosa e profunda. A igreja de Éfeso era uma igreja muito madura com respeito ao ensino e ao entendimento da palavra de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, a carta de Jesus às igrejas, lá no Apocalipse, nós vemos uma informação muito importante da igreja de Éfeso, porque ele diz assim: vocês puseram à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. Então chegavam pessoas na igreja de Éfeso se declarando apóstolos, e eles olhavam para a palavra de Deus e para o ensino que aquela pessoa estava pregando, e quando a pessoa não condizia, quando o ensino do apóstolo não condizia com a palavra de Cristo, eles refutavam. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha um entendimento profundo da palavra de Deus. É por isso que Paulo revela, ou que Deus revela através de Paulo, essas riquezas que nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios. Porque não se pode dar feijoada a meninos, né? O menino ele é alimentado com leite. Então, para que o menino se alimente de feijoada, ele precisa ser maduro, precisa estar crescido. Então, a igreja de Éfeso é uma igreja crescida espiritualmente. Amém? Os irmãos podem, por gentileza, diminuir um pouquinho o retorno aqui? Eu acho que eu vou trocar o microfone, porque eu acho que esse microfone não está legal aqui. Pode diminuir, por gentileza, esse retorno. Deus abençoe a fé de vocês. Nós poderíamos, desde o primeiro versículo, e eu creio que nós vamos voltar no primeiro versículo, mas o que eu quero falar hoje aqui, nós vamos nos ater mais no versículo 3 e no versículo 4. Porque desde a saudação de Paulo à igreja de Éfeso já há uma riqueza muito grande do que ele está falando. Mas hoje nós vamos falar a respeito da salvação. Porque não tem como entendermos as coisas de Deus se não entendermos o processo da salvação. Então eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta e você comece a ler comigo de novo o versículo que nós vimos, versículo 3, que diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Observe: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Duas coisas muito importantes a gente entender: não nos abençoa e nem nos abençoará. Ele nos abençoou. Não é agora e nem depois. Ele já fez. E essas bênçãos não são terrenas, são bênçãos espirituais. Então nós não estamos falando de coisas naturais. E para entender as coisas que são espirituais, o homem não pode ser um homem natural. Porque a palavra do Senhor nos afirma que o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito. Abra aí 1 Coríntios comigo. 1 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia. Então veja, Paulo vai falar de coisas. Agora um pouquinho mais de retorno, por gentileza. Agora melhorou o som, viu? Mas só um pouquinho mais de retorno aqui. Nesse falecer aqui, por gentileza, vocês dois. Aí, agora sim, glória a Deus. Glória a Deus. Então veja, o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito. Então, para que nós venhamos entender as coisas do Espírito, nós precisamos estar no Espírito. E o que é viver no Espírito? O que é andar no Espírito? Observe, para que nós entendamos o que é a salvação, nós precisamos entender do que nós somos salvos. E para entender a salvação, nós precisamos entender a queda.
Amém, meus irmãos? Amém. Então, quando nós olhamos para a criação, nós vemos que Deus criou Adão sem precisar que ele fosse salvo de alguma coisa. Deus criou Adão, e quando nós olhamos para a criação de Adão, nós percebemos um mistério. Adão, assim como Deus, que é triuno, também é um homem triuno, ou tripartido. Um homem composto por 3 partes: corpo, alma e espírito. Certo? Olha só como é formado Adão no Éden, ou antes do Éden. Deus gera o espírito do homem dentro dele. É por isso que nós vimos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É por isso que Efésios é profundo, porque ele vai antes de Gênesis 1. Ele diz, olha, Deus escolheu a gente nele, antes que o mundo fosse mundo. Quem me ouve, diga amém. Amém. Então veja, qual que é o processo de criação do homem? Primeiro Deus forma o espírito. Aonde que o espírito do homem é formado? Dentro de Deus. Zacarias 12, abre aí Zacarias 12. Por gentileza, Zacarias capítulo 12. Vocês estão aí, meus irmãos? Amém. Peso da palavra do Senhor. Vocês acharam aí? Amém. Eu não achei aqui ainda, então deixa eu achar aqui. Zacarias capítulo 12. Tem hora que esses livros se escondem na minha Bíblia, mas não sei se na Bíblia de vocês também, mas na minha eles se escondem. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então onde que o espírito do homem é formado? Dentro de Deus. Amém? Amém. Então você foi gerado aonde? Como espírito dentro de Deus. Entenda, você não é um ser carnal, você não é um homem carnal vivendo uma experiência espiritual. Não, você é um ser espiritual passando por uma experiência carnal, porque você veio de Deus, você era espírito em Deus e você voltará para o mundo espiritual. Essa vida que você passa é apenas um lapso de tempo. Nós viemos da eternidade e voltaremos para a eternidade. Amém? Amém. Então Deus forma primeiro o homem, o espírito do homem. Gênesis 2, 6 e 7. Deus pega o barro, e no verbo, em hebraico, o verbo bara é fazer com as mãos. Deus pega o barro e começa a formar o homem do barro, ou formar o corpo do homem do barro, não é assim? E ele forma o homem do barro, e o que Deus faz? Deus sopra. O espírito de vida que está dentro dele passa para o barro. Então aqui se forma a alma do homem. A junção do espírito e do corpo do homem formam a alma. Porque a Bíblia diz que Adão foi feito alma vivente. O que é o espírito? É o que liga o homem a Deus. O que é a carne? É o que liga o homem ao mundo. Porque o homem é o único ser da humanidade ou da criação que pode se conectar tanto com o humano, tanto com o terreno, quanto com o espiritual. Você pode tocar, você pode sentir, você pode falar, você pode escutar, e você pode também se conectar com o mundo espiritual. Certo? Então a junção do espírito e do corpo formam a alma. O que é a alma? Basicamente a alma é sentimento, escuta bem, aquilo que você sente, intelecto, pensamento, aquilo que você pensa, emoções e sentimentos é a mesma coisa, e vontade ou desejo. Então a alma é o conjunto de vontades, de sentimentos e de emoções. Amém? Então Deus criou o homem, corpo, alma e espírito, ou do contrário, espírito, corpo e junção dos dois formou a alma, certo? Deus colocou Adão no Éden, e Deus fala para ele, olha, você pode comer de todos os frutos, alimentar o seu corpo, você se conecta comigo espiritualmente, porque aqui é um princípio muito importante, Deus é espírito. João 4,24 diz isso, não precisa se abrir, mas você sabe, não é? João 4,24, Deus diz, Deus é, ou Jesus diz, Deus é Espírito. Então isso é uma afirmação.
Então toda a conexão de Deus com o homem se dá pelo Espírito. E toda a conexão do homem com Deus se dá pelo Espírito. É por isso que o homem espiritual, o homem carnal, não entende as coisas que são do Espírito. Porque se ele não tiver vida no Espírito, ele não se conecta com esse Deus que é Espírito. Aí nasceu a idolatria. Porque o que é a idolatria? É a dúvida que eu tenho a respeito de algo que eu não vejo. Eu não consigo adorar a um Deus que é Espírito, que não é visível. Então eu preciso criar uma imagem de escultura para adorar. Porque eu não sou capaz de acreditar que existe um Deus Espírito que fez todas as coisas. Olha o Salmo. Que diriam as nações: aonde está o seu Deus? Porque todas as nações tinham deuses, tinham imagem de escultura, e Israel não tinha. Então o que eles diziam para Israel? Aonde está o Deus de vocês? Porque nós temos o nosso Deus aqui no altar, mas onde está o Deus de vocês? E aí a resposta é: o nosso Deus é soberano, Ele reina sobre todas as coisas. Então Deus não pode ser visto por ninguém. João 1, capítulo 1, versículo 18 diz: Deus nunca foi visto por ninguém. Por quê? Porque nós estamos no plano terrestre, carnal, e Deus é Espírito. Amém, meus irmãos? Então Deus se conecta com Adão no Espírito. Adão se conecta com a criação com o corpo. Deus reina sobre o espírito de Adão, e Adão reina sobre a terra. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a imagem e semelhança, e domine, a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine ele sobre a domínio. Adão dominava a terra, Deus dominava o espírito de Adão, Adão dominava a terra. Amém? Então como que aconteceu a morte de Adão? Quando ele desobedeceu a Deus. Deus falou para ele: você não pode comer, porque no dia que você comer você vai morrer. Aí você sabe a história. Eva vai lá e come. Dá para Adão. Adão come. Adão morreu? Não? Quem acha que ele não morreu? Me ajuda aí, vamos pregar. Levanta a mão. Quem acha que ele não morreu? Você está certo. Quem acha que ele morreu? Levanta a mão. Agora eu falei que está certo? Também está certo. Porque Adão é corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus não volta atrás. Deus falou: olha, quando você comer, você morre. Então quando ele comeu, ele morreu na hora, mas no espírito. A carne ainda está viva, mas o espírito de Adão morreu na hora. Quando ele comeu o fruto que ele não podia comer, ele morreu espiritualmente. Então a conexão com Deus, que é espírito, foi cortada. Ele não consegue mais ouvir a Deus, ele não consegue mais entender o que Deus quer dele, porque ele morreu espiritualmente. Amém? Então é por isso que quando Deus chega no jardim, você consegue imaginar, irmão? Porque a gente tem um entendimento o quê? Que Deus vem procurando Adão, mas não encontra. Adão se escondeu tão bem que Deus não consegue encontrar ele. Você conhece alguém capaz de se esconder de Deus, irmão? O Salmo diz, Salmo 139, Salmo 78, que se eu subir no mais alto monte, ou descer no mais profundo abismo, não importa onde eu vá, ali a presença de Deus está. Então não tem como se esconder de Deus. A pergunta que Deus faz é: o que aconteceu com você, que não há mais conexão entre nós? Não há mais vida no teu espírito, e eu não consigo mais conectar-me com você. Deus sabia o que ele tinha feito, só que Deus esperava confissão. Observe, sempre Deus vai chegar esperando de você confissão. Quando você errar, corre para Deus, mas confessa, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se Adão tivesse dito assim: Deus, eu pequei, eu errei, eu me arrependo, Deus talvez teria dado a ele um outro rumo. Mas quando Adão chega diante de Deus chega diante de Adão, ele diz: a mulher que o Senhor me deu, me segurou, me amarrou, né? Me convenceu, e eu comi. Ou seja, toda tentativa de ocultar um erro é culpar a Deus, porque quem deu a mulher para Adão foi Deus. Aí outro dia nós falamos esse assunto aí. Então veja, ele morre espiritualmente. O processo de morte começa pelo espírito. O homem não tem mais conexão com Deus, então ele não sabe mais o que Deus quer dele. Agora ele só tem duas formas de viver: pela vontade da sua carne e pela vontade da sua alma. Quando ele
estava conectado com Deus, Deus é espírito, e Deus conectava com o espírito dele, Deus falava: Adão, faça isso, faça aquilo outro, e ele fazia, havia harmonia na criação. Agora ele não sabe mais o que fazer, então se dá vontade, ele faz. Se a carne dele dá vontade ele faz, porque não há mais vida no espírito. E aí nós vemos que o homem começa pecando contra Deus, desobedecendo a sua voz, mas Caim já é capaz de matar seu irmão. E quando nós vamos olhar para o Gênesis 6, nós já vemos que o povo todo está totalmente corrompido. A corrupção tomou o gênero completo da humanidade. Porque esse ser agora, este homem agora, está morrendo na sua alma. Como assim, pastor, morrendo na alma? Porque a alma tem os sentimentos, os pensamentos e as vontades. Então quem está com vida espiritual, o seu sentimento, ele é guardado por Deus. As suas vontades são as vontades que Deus quer que ele faça. E os seus pensamentos também são guiados por Deus. Só que agora esse homem não tem mais essa direção. Então dia após dia ele vai se afastando do caráter de Deus. Adão tinha o caráter de Deus, mas ele vai se afastando, vai se corrompendo, vai cada dia mais ficando longe do ideal de Deus. E aí a morte termina no corpo. Quem me entende, que ouve, diga amém. Amém. Quando ele morre no corpo, terminou o processo de morte. Morreu primeiro no espírito, durante a vida foi se afastando de Deus com a vida pecaminosa. Chegou o final, que é a morte do corpo. A morte é o salário. Não diz Romanos 6? O salário do pecado é a morte. Não é um fim em si mesmo. A morte é uma recompensa pelo pecado, por uma vida de pecado em que minha alma desejou, que minha carne desejou e eu fiz. Então eu morro, porque o salário do pecado é a morte. E aí, como não tem vida no espírito, e não tem vida na carne, e não tem vida na alma, ele está condenado a uma morte eterna. Ele morre 2 vezes, o dano da segunda morte. Quem me ouve, diga amém. Amém. Então essa é a queda. O que é o processo de salvação? O que é o processo de salvação? Quando nós somos resgatados deste estado de morte. E o processo de salvação é o inverso da morte. Assim como você morreu no espírito, morreu na alma e morreu no corpo, Jesus precisa te salvar, ou Deus precisa te salvar no espírito, na alma e no corpo. É uma só salvação que compreende 3 processos. Você não vai entender a Bíblia se você não entender esse conceito. Quem lê a Bíblia e passa por ela de passagem, quem lê a Bíblia e lê a Bíblia por ler, ele pode até não entender, e aí se ele tem uma dúvida ele continua. Mas existem textos da Bíblia que nos dão parâmetro para entender a salvação que começa no espírito, se desenrola na alma e termina no corpo. E nós vamos entender isso hoje. Quem quer entender isso hoje? Amém. Então pede para Jesus ter misericórdia de mim. Tem misericórdia do pastor, Jesus. Cobre ele com teu sangue. Olha lá. Jesus vem, e Jesus é o Adão perfeito. 1 Coríntios capítulo 15 diz que Jesus é o último Adão. E aí ele vem para reestabelecer a vida no Espírito. O primeiro ato de Cristo é nos dar vida no Espírito, ao qual nós chamamos de novo nascimento. Quando Jesus veio, nós temos como recepção, ou que o homem recebeu o Espírito Santo em Atos 2, não é? Que Jesus, eles estavam reunidos, 120 crentes reunidos num lugar, e aí um vento soprou e o Espírito veio. Só que não foi ali que eles receberam o Espírito de vida. Eles receberam ali o batismo no Espírito com fogo. Porque assim como nós vivemos e somos salvos em 3 aspectos de nossa vida, nós também somos batizados no corpo, na alma e no Espírito. E isso é história para outro dia. Mas veja, abre a Bíblia comigo em João capítulo 19, capítulo 20. João capítulo 20. João capítulo 20. Vocês estão aí, meus irmãos? Vocês estão felizes com Jesus? Olha só, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 20.
Dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos. Nós vamos ler o versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro das semanas, fechadas as portas, os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então veja isso aqui, ó. É como se nós estivéssemos aqui com medo, com a porta fechada. Ninguém abriu a porta para Jesus. De repente, no meio de todo mundo aqui, ele fala assim: paz seja convosco. Ninguém abriu a porta para ele, a porta está fechada, e ele apareceu no meio deles e disse: paz. Meu irmão, aquele ambiente foi abaixo. Aí eles ficam tudo com medo. Aí, o versículo 20: dizendo isso, mostrou-lhe suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. No primeiro momento ele precisou mostrar para eles que ele era ele. E aí então que eles viram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora presta atenção nesse detalhe, versículo 22. E havendo dito isto, fez o quê? Assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia! Olha. Escuta aqui, ó. Não houve uma manifestação de vontade de pular, de falar em língua, como houve no Atos 2. Não. Aqui eles estavam nascendo de novo. O mesmo que Deus fez para aquele corpo morto lá no Éden. Soprou. Agora Jesus está fazendo para aqueles discípulos, soprando neles. E eles estão recebendo vida no Espírito, porque eles não poderiam crer no Cristo completamente se não houvesse vida espiritual neles, porque o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito. Então veja, vida no Espírito, nasceu de novo. Este é um processo que não é nosso. Isso aqui deixa a gente pirado, porque quando a salvação sai da mão da gente, a gente não está acostumado com esse evangelho. As pessoas chamam de heresia, porque você entende que a salvação é sua responsabilidade, somente sua. Só que eu quero saber, quem nasceu aqui porque você quis, da sua mãe e do seu pai? Diz aí para mim. Você escolheu nascer. Tem alguém? Ninguém. A gente não escolhe nascer, não é? É o nosso pai e nossa mãe que nos fazem nascer. Então o nascimento, ou o novo nascimento, é Deus quem chama. Não foi nós que escolhemos Ele que escolheu a gente. Foi Ele que nos elegeu nele. Escuta, não sou eu que estou dizendo, é Bíblia. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então o novo nascimento é quando você, como que acontece hoje? Quando você ouve a palavra de Cristo, e o Evangelho entra em seu coração, e você, convencido do seu pecado, olha só o que Jesus disse: quando Ele vier, Ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O homem que está lá no mundo, que ele está morto nos seus delitos e pecados, como nós vamos ler em Efésios depois, ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele pinta e borda, e ele acha que está certo. Só que o Espírito Santo usa alguém, usa uma mensagem, usa um hino, usa um folheto, e então a palavra desce como uma espada de dois gumes que perfura até a divisão do espírito e da alma, porque é um espírito imundo que está cobrindo essa alma de pecado. Então essa espada vem e separa esse espírito imundo da alma, para que a alma e o espírito agora recebam o Espírito de Deus. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra até nas juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e ela separa, divide o espírito e a alma. Então veja, nasceu de novo, recebeu o Espírito. Quando creu. Romanos 10:9, abre aí, Romanos 10:9. Romanos capítulo 10, versículo 9.
Romanos capítulo 10, olha o que diz aí, Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás... Acabou. Salvação no Espírito. É um ato. Quando Adão comeu o fruto, ele morreu num ato. Foi na hora. Morreu espiritualmente. Quando eu crio no Evangelho de Cristo, a saber, se com tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Um ato. O Espírito está salvo. O Espírito nasceu de Deus. Espera aí, ô pastor, você está falando então que não preciso fazer nada, estou salvo já. Calma, não terminei ainda, por favor. Coloque amor nas minhas palavras. Antes de você dizer que eu sou herege, me escuta pelo menos. Então veja. Ah, mas Paulo, né? Tem uns camaradas que é capaz de questionar os ensinos de Paulo, viu? Tem uns camaradas que são assim. Então vamos para o que Jesus falou? João 6. Vocês estão aí, meus irmãos? Vocês querem ir embora já? Vamos terminar agora o culto ou vamos terminar a palavra? O que vocês acham? Vamos continuar ou não? Vamos lá então. Capítulo 6 de João. Versículo 47. Versículo 47. Na verdade, ou seja, isso é muito importante. Lá no grego não tinha letra maiúscula. No grego não tinha itálico, não tinha negrito, não tinha caixa alta. Então quando eles precisavam falar algo muito importante, eles diziam, na verdade. Presta atenção porque isso é importante. Na verdade. Então Jesus diz, é Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem... Pronto. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí você pode dizer, pastor, mas fé sem obras é morte. Nós vamos entender isso. Isso é salvação da alma. A salvação do Espírito é crer, é pela fé. E não vem de obras. Abre Efésios 2 aí. Efésios 2, pelo amor de Deus. Capítulo 8, versículo 8. Eu acredito que vocês estão lendo aí, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da... Sabe o que é graça? Graça é um favor imerecido, é tudo dado por alguém que nada merece. Então você é salvo de graça, pela graça, não é de graça, é pela graça, porque não foi de graça, custou o sangue de Jesus. Por meio da fé, por onde? Pela fé. E isso não vem de vós, ou seja, não depende de vocês, não é vocês não vem de vós, é dom de Deus. Dom é o que? Presente. Sabe o que é dom? Presente. Agora abre Romanos aí. Não fecha esse texto. Deixa aberto Efésios. Mas olha o que diz Romanos sobre os dons de Deus. É Romanos capítulo 10, acho que é, né? Deixa eu ver rapidinho aqui. Rapidinho. 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então Deus deu, Ele não se arrepende. Voltamos para Efésios 2:8. É dom de Deus. Agora veja o versículo 9. Não vem das obras. O que está escrito aí? Não vem das obras. Não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém pode dizer, eu sou salvo no Espírito porque eu fiz. Não vem das suas obras, não vem das minhas obras. É dom de Deus. Ele quis. Ele operou essa salvação no meu espírito. Eu estava perdido em delitos e pecados, mas Ele me fez crer. O Espírito dele entrou em mim, e eu fui convencido que eu estava em pecado. Eu fui convencido que se eu não mudasse, a justiça de Deus viria sobre mim, e essa justiça me traria um juízo, porque o Espírito convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então se eu não mudasse, a justiça viria e o juízo viria. Amém? Então veja, primeira salvação do Espírito. Esse Espírito não peca mais. Essa é a parte do teu corpo que não peca. Não sou eu que diz, é Jesus. Mateus 26, abre aí. Mateus 26.
Aleluia. Mateus 26. Glória a Deus. Será que é Mateus 26? Aleluia. Ô, irmão, não é Mateus 26? É. 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está... O Espírito está... Mas a carne é... 1 João, vamos 1 João. Vamos lá, vocês estão aí, irmãos? Amém. 1 João, capítulo 3. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem crê que é nascido de Deus aí? Amém. Levanta a mão, quero ver. Quem crê que é nascido de Deus? Amém. Tá, agora quem peca? Hã? Amém. Ué. Você é nascido de Deus, mas você peca. Eu também. Não venha me dizer que eu não sou nascido de Deus, porque eu sei que sou. Porque quem tem o Espírito Santo sabe que é, não é? Se eu disser para você que você não é filho de Deus, você vai ficar bravo comigo. Porque tem um Espírito no seu coração que testifica que você é filho, não é? Romanos 8 não diz que nós recebemos um Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai? Então veja, olha o que João diz aqui, irmão. Presta atenção. Não tem como você explicar esse texto se você não crê na salvação do Espírito, alma e corpo. Porque olha o que João diz no versículo 9 do capítulo 3 de 1 João. Qualquer que é nascido de Deus... Não comete pecado. Não comete pecado. E aí? Como é que você explica isso? Se você garante para mim que você é nascido de Deus e você peca. Porque eu tenho certeza que eu sou nascido de Deus e eu peco. Tanto uma como a outra é claro para mim. E aí, como é que eu explico isso? Se eu não crer que a salvação começa no Espírito, se desenrola pela alma e termina no corpo. Porque o meu Espírito agora está pronto. É o que Jesus falou. O meu Espírito agora está pronto. Eu nasci no Espírito. E esse Espírito agora é o que vai me ligar a Deus. Esse Espírito agora é o que vai me santificar para Deus. Porque toda a minha conexão como homem carnal com esse Deus que é Espírito se dá pelo Espírito. Então, uma vez que eu nasci do Espírito, o meu Espírito agora clama pelas coisas de Deus. É por isso que Jesus disse a eles: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então agora vai começar a batalha para a salvação da sua alma, porque ao passo que o seu espírito foi salvo em um ato, assim como o espírito de Adão morreu em um ato, a salvação da alma, ela é um processo. Não é do dia para a noite. Esse nós chamamos de processo de santificação. E aí, ao passo que eu fui salvo, meu Deus, ao passo que eu fui salvo no meu espírito pela fé, eu sou salvo na minha alma pela palavra. Aleluia. Agora é a palavra que vai fazer a mudança em mim. Abre Tiago, por favor, Tiago, que a hora foi embora. Tiago capítulo 1, ó, salvação no Espírito pela fé. Vocês estão aqui, meus irmãos? Agora abre Tiago, aparece Tiago, aparece, cadê você? Aí, aqui, capítulo 1, olha lá. Pelo que rejeitando, versículo 21, pelo que rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, cadê você? Vamos de novo? Recebei com mansidão. Olha só, por que com mansidão? Por que com mansidão? Por que eu tenho que receber a palavra com mansidão? Porque a minha alma, olha só, escuta aqui. Depois você termina de ler aí, que nós vamos ler junto. A minha alma, lembra que eu falei que é alma? Ó, mente, certo? Vontades, sentimentos, ok? Então a minha alma, ela foi doutrinada no mundo. Quando eu nasci, na minha mente eu fui vendo coisas, meu olho, a janela da alma é os olhos. Então meu olho foi vendo coisas, meu ouvido foi ouvindo coisas, e eu fui falando coisas, né? Meus sentimentos foram sendo trabalhados pelas frustrações da minha vida. Eu fui recebendo um monte de aprendizado errado. Olha o que eu aprendi. Quem pode mais? Vocês sabem essa? Chora menos. Não é assim? Ó, você não pode ser capacho dos outros não, hein?
Você não pode deixar que te humilhem, não. Não é assim? Não leva desaforo para casa. Ó, não é assim? Escondido não tem problema. Como é que diz aquele? Quando é escondido é mais gostoso, não é? É assim? Como é que diz? Outra mais, vamos lá. Vocês me ajudam a lembrar aí. Desde que te faça feliz, tranquilo. O que importa é ser feliz. Tudo que é bonito tem que mostrar. Então eu fui aprendendo tudo isso. Minha alma está contaminada com isso. Então agora o espírito foi salvo. E agora o espírito quer me levar para o ideal de Deus. Porque o ideal de Deus é o quê? Guarde seu corpo. Santifique seu corpo. Não mostre o que não é para mostrar. O ideal de Deus é: se alguém ferir o seu rosto do lado, ofereça-lhe a outra face. O ideal de Deus é: não minta mais. Aquele que mentia, não minta. Aquele que roubava, não roube. Aquele que prostituía, não prostitua mais. Aquele que furtava, não furte, enfim. Então agora há uma briga dentro de mim, porque a minha alma, ela precisa ser novamente transformada, ela precisa ser lavada, ela precisa ser santificada. E como é que ela vai ser santificada? Vamos lá para Tiago. Pelo que rejeitando toda imundícia e superfluidade e malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Olha aí, como que a minha alma é salva? Quando eu submeto ela ao poder da palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de Deus, irmão. Não é ouvir, é praticar o que você ouve. E é por isso que você deve receber com mansidão, porque a palavra é confronto. A palavra confronta a nossa vontade. Quando você ouve uma verdade, diz aí que a verdade dói. E a verdade às vezes dói, mas é a verdade que liberta. Olha lá, Jesus na oração sacerdotal, João 17, versículo 17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua... Olha, irmão, os crentes estão tentando se santificar no RI da igreja. Eu não estou desvalorizando o RI da igreja, mas se eu subir aqui e ficar só pregando RI para vocês não pegar a palavra, vocês não se santificam. É a palavra que santifica. O RI da igreja complementa a palavra, mas a palavra é que santifica. Não adianta eu subir aqui e todo dia dar 10 itens de RI para você, se não tiver palavra em você. Porque quando você olha para o RI e você vê que tem palavra, você fala: é isso que eu tenho que fazer, porque a palavra já me ensinou. A palavra já falou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Romanos 12, salvação da alma. Romanos 12, abre aí, por favor. Romanos 12. Ó. Então veja, teu espírito foi salvo, tua alma vai sendo salva agora. Processo de salvação. Amém? Olha só, a salvação do espírito é igual para todo mundo, mas a salvação da alma, o processo não é igual para todos. Uns serão salvos mais rápidos, outros mais lentos. Como assim, pastor? Depende de mim. Depende do quanto eu submeto a minha vida, do quanto eu submeto a minha vida à palavra do Senhor. Porque nós vamos concordar que tem pessoa que está aqui na igreja há 30 anos e ele ainda não se converteu completamente. Tem uma área da sua vida que ainda não foi tratada, né? Tem muitos que têm uma aparência, uma vestimenta irrepreensível, né? De longe você olha e fala: opa, bonitão, hein? Crentão mesmo, hein? Aí ele vê um crente de camiseta, um crente vindo para a igreja, ele fala: esse camarada não é crente não, né? Ele tem um padrão, só que tem uma área da vida dele que não está tratada ainda. O camarada é mentiroso, o camarada é usurpador, ladrão, lascívia. Não pode ver um rabo de saia que ele está dentro dele, né?
Então veja, cada um de... Eu tenho meus defeitos, irmão. Tem área da minha vida que eu não estou salvo, não. Minha alma está sendo salva. É um processo. E nesse processo eu posso evoluir e posso regredir. Porque eu conheço pessoas, por exemplo, pastor, que tiveram 20 anos de ministério. Eu conheço pastores que tiveram 20 anos de ministério irrepreensíveis diante da igreja. E um belo dia ele se encantou por um rabo de saia na igreja. Não é? Você conhece alguém assim? E ele caiu em adultério. Então ele perdeu tudo que ele tinha conquistado na alma. Ele voltou lá atrás. E o processo de salvação é submetido pela palavra de Deus. E aí quando você não ouve a palavra, ou quando você ouve a palavra e não submete a sua vida à palavra, Deus tem outro professor, que vai auxiliar a palavra. E esse professor dói. Sabe qual que é? Hebreus 12:6. Hebreus 12:6. Você é filho? Deus repreende e castiga todo aquele que ele tem por filho. Então, a prova é o açoite de Deus para salvar a sua alma. Se você olha para a palavra e você obedece a palavra como ela é, você não precisa de açoite. Não é assim com o filho? Você que é mãe, você que é pai? Se o teu filho é obediente, hoje eu precisei dar um beliscão no meu filho aqui, dentro da igreja. Por quê? Eu estava lá no canto, ele saiu daqui e foi lá ligar os ventiladores. Falei para ele: Ismael, não liga os ventiladores agora. Ele não me escutou. Falei uma vez. Ismael, não liga os ventiladores agora. 2 vezes. Entrei na frente dele, o elevador e o ventilador. Ismael, não é para ligar agora. Ele me empurrou e ligou o ventilador. Então eu usei a palavra. Ele não me escutou. Não é? Se eu deixo ele sair dali sem beliscar ele, o que ele vai entender? Eu mando no meu pai. Entendeu, irmão? Então, o que eu tenho que fazer? Rapaz, olha para mim, rapaz. Viajei, rapaz. Ele leva aquele susto, mas ele vai aprender. Processo de salvação da alma. Se você não aprende por bem, se a palavra de Deus que te toca e te machuca não sei se é a palavra correta que eu deveria usar, machuca, fere, mas com um sentido bom, não é suficiente, Deus vai usar as circunstâncias da vida para te ensinar. Vocês estão aí, irmãos? Romanos 12, eu falei Hebreus 4, vocês leram aí, né? Hebreus 4:12, é isso que fala, né? Que Deus repreende e castiga aquele que Ele ama, que Ele toma por filho. Então agora, o processo de salvação da alma, Romanos 12, olha lá. Vamos ler do versículo 1, mas o mais importante é o versículo 2 aqui, porque a gente está falando agora. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceis ou apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora veja, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, em algumas traduções com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha lá, Deus formou, o pecado deformou, e agora Deus quer te transformar, para que você compreenda qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Essa é a salvação da alma. Você foi formado em Deus, você foi eleito por Deus, você foi chamado por Deus para andar diante dele em santidade. Só que você veio para um mundo que te deformou. O pecado tirou a aparência de Deus de você. Então agora a tua alma, o teu corpo, eles querem o quê? Eles querem aquilo que é do mundo. A alma, o corpo, a carne quer satisfazer a sua vontade. Então quando você nasceu do Espírito, você terá uma briga, uma guerra diária dentro do teu corpo. É por isso que Paulo escreveu em Gálatas 5, que nós temos uma guerra entre o Espírito e a carne. É por isso que antes de ir para Gálatas 5, vamos para Romanos 7. Vocês estão em Romanos, né? Volta aí, só um capítulozinho aí. Romanos 7, olha o que Paulo fala, irmão. Olha aqui, meu irmão. Paulo fala, Romanos 7,15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero
isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha só o que ele está dizendo. Eu nasci agora, eu tenho uma vida no Espírito. Então eu entendo que eu estou errado, que meu corpo está errado. E o que eu faço eu não aprovo. Eu sei que está errado, mas eu não consigo fazer só a coisa certa. Que negócio é esse? Há uma lei dentro de mim que briga comigo, com o meu espírito agora, que é o espírito guiado pelo Espírito de Deus. Olha o que ele continua dizendo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o Espírito que habita em mim. O meu Espírito não peca. Mas o Espírito não, mas o pecado que habita em mim. Uma palavra pode mudar a compreensão toda, né? Podia colocar a pregação inteira abaixo, só com esse erro aqui. Então veja, agora há uma briga dentro de nós. Porque o teu Espírito clama pelas coisas de Deus. Ele quer que a tua alma e seu corpo, assim como ele foram salvos, sejam salvos também. Então, e a tua alma e o teu corpo estão sempre brigando porque eles sentem aquele desejo lá do passado. Você se lembra do gostinho da cerveja que você gostava? Você se lembra da sensação que você sentia quando você tinha uma queda lá no mundão? Então aí, o Espírito briga porque ele não quer que você volte, mas a alma e o corpo estão dizendo, não, a gente quer. E como é que eu venço isso, meu irmão? Quando a carne é fraca, o Espírito perde. Ou seja, o contrário, né? Quando a carne é forte, o Espírito perde. Mas quando o Espírito é fortalecido, a carne perde. É por isso que agora nós vamos para Gálatas capítulo 5, e Paulo aconselha a gente: ei crente, você quer ser crente? Eu te aconselho, ande em Espírito. Capítulo 5, versículo 16: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aleluia. Olha a salvação da alma. Eu não estou mais debaixo de lei, porque é uma lei espiritual dentro de mim. E quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu submeto a minha vida ao ensino da palavra do Senhor, mais o meu espírito se fortalece, e mais eu vou criando a imagem de Cristo em mim, até que as pessoas olham para mim e dizem: eu não consigo acreditar que aquele camarada pecador que você era, agora é essa pessoa. Eu não consigo acreditar que era você, aquele bêbado, aquele falido, aquele que estava lá no mundão acabado. Não dá para dizer que é a mesma pessoa, e não é mesmo, porque aquele morreu. Não é mais ele que vive, é Cristo que vive nele. É Cristo, pelo Espírito de Cristo. Como é bom, irmão, você chega num lugar, as pessoas dizem assim: oh, você é crente, né? Alguém já aconteceu com você? Você não fala nada, você não diz, você nem diz boa tarde, mas nem mal você diz boa tarde, a pessoa diz assim: você é crente, né? Eu vi, tem alguma coisa diferente em você. Aquilo que estava no espírito está refletindo no corpo. A sua alma, o seu corpo estão caminhando em direção a Deus. Então, se você tentar fazer o processo inverso, não dá certo. Se você tentar converter uma pessoa do corpo para o espírito, você não consegue. A religião quer transformar o homem de fora para dentro. Começa enchendo você de lei: você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, de fora para dentro. E se essa pessoa não tiver o Espírito Santo lá dentro, ela não vai aceitar. Ela pode até se abaixar um pouquinho, pode até se esconder um pouquinho. Uma pessoa com a natureza mundana, escondido, é aquele famoso lobo, como é que é? Trajado de ovelha. Ele não teve
o novo nascimento, ele não nasceu de novo, ele apenas se adaptou na sua aparência. Pegou a pele da ovelha e colocou, mas dentro ele é lobo. Então, se não tiver o lobo morto lá dentro, ele nunca vai ser ovelha. Precisa morrer. Tem que morrer. Olha o que Jesus disse para Nicodemos, irmãos. Nicodemos chega para Jesus e fala: mestre, bem sei que o senhor é mestre, vem de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o senhor faz se Deus não estiver com ele. Ele vai meio que elogiando Jesus. Jesus já vai direto nele, fala assim: rapaz, não te maravilhe no que eu vou te dizer, você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim: mas como é que pode esse negócio? Eu sou velhão, barbado, vou voltar para o ventre da minha mãe? Como pode um homem? Aí Jesus fala: rapaz, eu estou te falando de coisa natural, você não está entendendo. E quando eu começar a falar para você de coisa espiritual, é aí que você não vai entender. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode ter comunhão com Deus, você não pode nem ver, nem entrar no reino de Deus. Entende, meus irmãos? Salvação da alma. Dá para nós terminar hoje a salvação do corpo ou nós deixamos para segunda-feira que vem? Vamos concluir hoje? Vamos lá? Então vamos. Então veja, a salvação da alma vai progredindo até que, abre aí Efésios 4. Efésios 4. Olha lá. Tem mais uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar. Então aí, ó, a minha alma agora é mente, vontade, sentimento, né? Então quando eu sou salvo, agora minha mente não é mais minha mente, é mente de... Olha lá, 1 Coríntios capítulo 2, você não precisa ler, mas que é versículo 17, diz que nós temos a mente de Cristo, certo? A vontade não é mais a minha, porque o meu mestre me ensinou: seja feita a tua vontade. Olha lá, minha vontade eu crucifiquei ela, certo? E os meus sentimentos agora também estão resolvidos, porque Filipenses capítulo 4, versículo 7, 8 e 9 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façais conhecidas as vossas petições em súplicas e orações, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então resolveu o meu problema. Minha alma agora, ó, minha vontade não é mais minha, seja feita a tua vontade. Meus sentimentos agora são dominados pela paz de Cristo, que excede todo entendimento. E a minha mente agora é a mente de Cristo. Aleluia! Oh Jesus, como é bom servir a Cristo, irmão. Como é bom o Evangelho, irmão. Por isso que o Evangelho é boa notícia, irmão. Evangelho é boa notícia, é boas novas. Tem jeito para o homem, tem salvação para o homem, tem jeito para o pecador. É só ele se submeter ao Evangelho, é só ele deixar o Evangelho entrar. Deixa Cristo entrar, ele vai dominar você, até que não tenha mais você. É ele que manda. Aí agora nós vamos, o que eu tinha falado para vocês abrir? Efésios 4. Aí, Efésios 4, 11. Por isso ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, os 5 ministérios da igreja. Vamos falar sobre isso aqui, irmão. Nós estamos começando Efésios hoje. Nós vamos ler tudo versículo por versículo, depois vamos entender o que é isso aqui. Mas para que ele deixou a igreja então? Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que, sei lá, cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Processo de salvação da alma. Quanto mais de mim vai morrendo, mais de Cristo vai vindo, até que eu fico com a medida, a estatura completa de Cristo, até que eu posso dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então o menino, ele é enganado facilmente, mas alguém maduro não é enganado. Chega evangelho falso, chega evangelho que é meia verdade, né? Ele não aceita, ele não recebe. Por quê? Porque ele é maduro. E como vem essa maturidade? Se alimentando da palavra.
palavra é alimento. Então, quanto mais fome você tiver de Deus, mais rápido você vai amadurecer. O problema da igreja é que tem pessoas que já era para ser grande, mas ainda é menino. Hebreus 4. Hebreus 5, Hebreus 4. Eu não sei até que eu arrumei essas risadas. Hoje eu nunca dei risada assim no altar. Hoje eu estou tão animado que eu estou dando umas risadinhas. Oh, Jesus é bom demais. Não dá para... Meu Deus do céu, não dá nem para falar, rapaz. Hebreus 5. Porque já, versículo 12. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo, olha aí, ó. Já era para ser mestre. Pelo tempo de igreja, pelo tempo que tem de ministério. Já era para ser mestre. Ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos a fez feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Era para você estar na feijoada, mas você ainda está no leitinho. Porque qualquer ainda que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Quantos anos nós perdimos na igreja, irmãos? Aqueles evangelistas que vinham só atrás de revelação. Quantos anos nós perdimos na igreja em que a palavra era desprezada? Em que se alguém pregava a palavra, as pessoas dormiam no banco, que até hoje acontece isso. Quantos anos nós perdimos em que aquele que estuda a Bíblia diz: ah, meu irmão, não pode estudar a palavra não, porque a letra mata. Olha só que argumento, meu irmão. A letra mata. Não sabe nem o que está falando, né? Esse dia eu fiquei sabendo de um camarada que disse: ó, estudar teologia é do diabo. Por isso, irmãos, que nós somos crianças na fé. Porque a palavra é que nos torna maduros, experimentados. E nós ignoramos a palavra. Anuncia um culto de palavra, o povo não vem. Olha, vamos fazer um seminário um dia inteiro estudando a Bíblia. O povo fala: esse povo é doido. Agora vamos fazer 2 horas de revelação. Vamos colocar uma rota aqui de fogo. Vamos fazer sei lá que parangandão que for. As pessoas vêm. Por quê? São meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Mas quem é maduro, olha aqui, ó. Quem se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas olha o versículo 14, aqui me arrebenta. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume. Acostume, rapaz. Eu não gosto, mas eu tenho que acostumar. A minha alma não gosta, a minha carne não gosta, mas eu vou acostumar ela, eu vou mostrar para ela que não é ela que manda no meu espírito, é o meu espírito que manda no meu corpo. Eu vou acostumar, eu tenho que acostumar. Você acha que eu gostava de Bíblia, irmão? Hoje eu amo a Bíblia, irmão. Irmão, não tem riqueza maior para mim do que ler a Bíblia, do que ensinar a Bíblia, do que falar da Bíblia. Tanto que às vezes eu chego até a ser chato, né? Mas eu tive que acostumar. E eu não estou falando que eu sou bom, tenho muito que aprender, dia após dia. Cada dia que eu leio a Bíblia, eu vejo o quanto eu estou longe do ideal de Deus. Então acostume. Nós podemos ser uma igreja madura, uma igreja poderosa. Nós podemos voltar aos milagres do passado e muito mais. Mas só existe um caminho: voltar para a palavra. Porque nós somos uma igreja que tem dons. Nós somos uma igreja que tem tudo do Espírito, mas esquecemos do valor da palavra. Pelo amor de Deus, ame a palavra. Eu entendi para que Deus me chamou. Para levar o povo para a palavra. Tem pessoa que vai para a palavra porque gostou do que ouviu. Tem pessoa que vai para a palavra porque não gostou. Eu vou ler a Bíblia para provar que o pastor está errado. Então já cumpri meu propósito. Porque o meu propósito é levar você para a Bíblia. Nem que seja para provar que eu estou errado. Mas você foi para a Bíblia. Amém? Então vamos terminar nessa noite. Onde é que eu parei? Hebreus 5:14. Eu tinha falado outro texto antes. Aqui eu peguei no meio ali e fui para o outro lado. Mas nós tínhamos que terminar a salvação do corpo, né? Vamos deixar para a segunda que vem, irmãos, tá bom? Porque eu não vou conseguir terminar, eu não quero terminar pela metade.
Então hoje nós falamos sobre a salvação que começa no espírito e termina no corpo. Mas nós não falamos do corpo ainda, nós só falamos do espírito e da alma, né? Então na segunda que vem vocês vão estar aqui e nós vamos falar da salvação do corpo. É o último a ser salvo. Só vou dar uma palhinha para você. Lê lá 1 Coríntios capítulo 15 que você vai entender. O último inimigo a ser vencido é a morte. Quando nós vamos receber um corpo glorificado. E seremos como Cristo é. Cristo morreu, ressuscitou e recebeu um corpo glorificado. Então nós receberemos um corpo glorificado. Hoje nós temos um corpo santificado. Quando nós nos santificamos, quando nós submetemos a nossa vida à palavra, nós somos santificados pela palavra. Nosso corpo agora não é nosso. Então a gente não pode fazer